Olá, gente. Boa noite para todos e para todas. Sejam muito bem-vindos aí a essa nossa atividade de hoje. Eu sou a professora Alcimara, da Unespar, do Colegiado de Geografia da Unespar de União da Vitória, e hoje a gente recebe vocês aqui para conversar um pouquinho, né, nesse formato virtual, que está sendo, assim, o nosso meio de comunicação dos últimos anos, quase, né, dos últimos tempos. A proposta de hoje é uma palestra virtual, né, da aula inaugural do curso de Geografia, e a nossa palestra tem como título Olhares Geográficos, uma perspectiva cultural. E para isso nós convidamos o professor Dr. Jefferson de Oliveira, do NEPEC da UERJ, para dialogar um pouquinho com a gente, né? Então, antes de dar início oficialmente à atividade, eu só gostaria de comentar com vocês por que da proposta temática, né? Que, na verdade, era uma proposição que nós tínhamos feito no ano passado, em 2020. Ela era para acontecer no formato presencial, na Unespar, para que a gente pudesse, então, receber os nossos professores, os nossos estudantes, mas, em função da pandemia, a atividade não aconteceu. Naquele momento, quem participaria conosco e para quem a gente já manda um caloroso abraço seria a professora Patrícia Frangelli, do IFSC de Caçador, a quem eu espero, assim, realmente poder trocar uma ideia muito bacana, porque somos da mesma área. E aí, nesse formato desse ano, né, nós acabamos conversando e ela nos fez a sugestão do professor Jefferson para dialogar com a gente, né, já que a gente tem essa questão da pandemia, mas encurtamos distâncias por esse ambiente virtual. Então, o professor Jefferson foi um presente, uma amizade muito bacana, qual eu quero levar aí comigo sempre, né, a gente já trocou muita figurinha. E é ele que vem hoje conosco conversar um pouquinho sobre geografia cultural, que vocês sabem que é a verdadeira paixão da minha vida. Nós fizemos essa proposta temática porque no ano passado entrou na grade, oficialmente, a disciplina de Geografia Cultural, que na verdade, para o terceiro ano do curso. Então, como é uma disciplina que não participava, que não era de dentro do nosso projeto pedagógico, e que se iniciava no ano passado, a gente pensou, então, em fazer um diálogo de, entre aspas, apresentação formal dela para o nosso curso. E aí, nesse ano, a gente precisou, então, fazer esse formato virtual, mas a gente espera realmente que em outros momentos a gente possa se conhecer. Então, eu queria dar aí as boas-vindas agora a todos e todas aí que estão presentes. Por favor, coloquem no chat aí os estudantes nossos do curso, de que turma vocês são, o nome de vocês, as pessoas que estão nos acompanhando aí também, nesse momento ao vivo, se identifiquem de onde são, para que a gente possa ir acompanhando. Antes de convidar a professora Daia, que é a nossa coordenadora do curso, eu só gostaria de fazer uma menção e uma referência, como eu acho que é necessário em todos os momentos, principalmente nesses que nós partilhamos, né, virtualmente, mas que estamos aqui juntos. Eu queria fazer uma referência aos mais de 400 mil mortos pela Covid no nosso país, e dizer que é muito provável que todos nós também tivemos alguma perda nesse sentido, se não de pessoas muito próximas da família, de amigos e de conhecidos. Então, com essa referência, eu peço a vocês que façam a parte de vocês no sentido de se cuidarem e de tentarem o tempo todo, né, estarem presentes. A gente fala que é distanciamento social, mas que seja um distanciamento só físico, que a gente continue mantendo a nossa vida social, mesmo que distante fisicamente, para que a gente possa acolher as pessoas que precisam, principalmente os mais próximos, né? E faço também uma referência, com muita tristeza, aos movimentos tão pesados que a gente tem assistido com colegas nossos, colegas de trabalho, pessoas que já participaram da nossa vida, pessoas que dividem momentos conosco e que foram, de certa forma, retirados do nosso convívio de uma maneira muito forçada, seja por questões de homofobia, seja por questões de latrocínio,
ou seja, por questões de assassinato, como a gente tem visto. Já não basta esse mundo pesado que nos é imposto, nós ainda temos que conviver com essas coisas. Então, que a gente tenha fé e esperança no mundo para que a gente vença a Covid, que a vacina chegue e que a gente possa, mais uma vez, estar juntos, acolhendo as pessoas que precisam ser acolhidas e também pensando mais nos seres humanos, nas famílias e nos próximos. Então, eu queria, agora, depois dessa parte introdutória, né, chamar aqui para participar com a gente do streaming a professora Daia, que é a coordenadora nossa aqui do curso de Geografia, né, para que ela também converse com vocês um pouquinho, porque hoje é a nossa aula inaugural virtual do curso. A professora Daia é a nossa coordenadora, então, acho que ela gostaria de dirigir algumas palavras aí aos nossos professores e estudantes. Daia. Boa noite a todos e todas. Alcimara, eu só peço que você me dê um retorno, se está tranquilo. Então, tá bom. Por conta das minhas dificuldades de conexão, né? Quero já agradecer inicialmente a fala bastante necessária da professora Alcimara na abertura dessa nossa atividade, né? Mas antes, então, boa noite a todos, a todas que nos acompanham, nossos estudantes, nossos professores, a comunidade da geografia aí nos mais diferentes lugares, né? Quero falar que é com muita satisfação que nos reunimos, ainda que de forma remota, para essa aula inaugural do curso de Geografia da Unespar, campus de União da Vitória. Né? De antemão, eu já quero agradecer a todas as pessoas que contribuíram, né, com a realização dessa atividade, que estão contribuindo ainda, né, em especial a professora Alcimara, que está na mediação, né, da aula inaugural de hoje, ao professor Wagner, que está aí também nos bastidores, acompanhando, nos dando suporte para colocar no ar a atividade, e também a professora Patrícia Frangelli, do IFSC de Caçador, que foi nossa interlocutora aí nesse processo e já é uma companheira nossa também de trabalho. Reforçar os agradecimentos ao nosso convidado, o professor Jefferson, pela disponibilidade em contribuir conosco, pelo trato carinhoso nos nossos diálogos até aqui, né? Enfim, diante de todos esses problemas da conjuntura que vivemos, somado aos problemas da vida pessoal, né? Topou aí esse desafio de falar de geografia cultural, embora seja a área de formação dele, mas ele já nos trouxe aí alguns elementos do que vai abordar na fala, inclusive pensando aí no Paraná, no nosso espaço de inserção. De forma muito carinhosa, também quero agradecer aos nossos estudantes que estão conectados, não sei se das suas casas, do trabalho, da casa da sogra, da tia, da mãe, né, dos espaços em que nós temos utilizado aí para estudar, para se dedicar às atividades da universidade, né. Quero falar que essas atividades, a aula inaugural, os nossos eventos, são sempre pensados para vocês, nossos estudantes. O sentido desses diálogos é a formação de vocês, é esse horizonte que nós perseguimos no sentido de contribuir com o processo formativo de vocês. A aula inaugural é sempre um evento importante para que a gente possa se encontrar e refletir sobre as questões centrais aí do temário geográfico, né? Inclusive, essa atividade com essa temática, como a Alcimara comentou, já havia sido pensada em outro momento, sobretudo pela inserção do componente curricular da geografia cultural a partir do ano passado, no terceiro ano do nosso curso de licenciatura, né? Assim como a Alcimara, eu acho que não há como iniciar uma atividade dessa natureza sem nos posicionarmos diante dessa conjuntura que, enquanto humanidade e nação, vivemos, né? Junto com a pandemia, que já ceifou mais de 400 mil vidas no Brasil, nós vivemos uma crise civilizatória com importantes rebatimentos socioeconômicos e geográficos, e nós precisamos pautar isso e nos posicionar diante disso. São trabalhadores, trabalhadoras, populações empobrecidas, que têm sentido de forma mais intensa todos os impactos e desdobramentos da pandemia e do conjunto das crises
que também se intensificaram com o espalhamento do vírus, né? Podemos falar aqui do aumento da condição de fome da população, né? Além de todos os elementos aí que envolvem as populações do campo e da cidade, que têm sofrido de forma bastante significativa os impactos desse conjunto de crises que nós vivemos. Né? Esse cenário todo, no meu entendimento, nos mostra mais uma vez a necessidade de colocarmos, enquanto humanidade, as mulheres, os homens, os idosos, as crianças, no centro das decisões. Ou como já nos ensinou, né, o professor Milton Santos, é preciso colocar as pessoas no centro do mundo. Acho que é esse o sentido do que nós estamos vivendo. Né? Também não quero deixar de lembrar, e gostaria que essa aula, em certa medida, fosse uma homenagem, né, ao professor Robson Paim, da UFSC, da UFFS, né, Universidade Federal da Fronteira Sul, campus de Erechim, que teve sua vida ceifada de forma brutal há 2 semanas atrás, né? Assim como o professor PSS, militante do MST, o professor Lindolfo, que também passou por esse processo de violência, de uma atrocidade sem tamanho para a vida humana. Quero falar que é com espírito de luta pela dignidade, pela igualdade, por uma sociedade mais justa e comprometida, com as transformações que de fato deem sentido à vida de todos e de todas, que nós começamos mais um ano letivo. Né? Quero utilizar aqui as palavras da Mercedes Sosa, que diz: durar não é estar vivo, viver é outra coisa. Sigamos em defesa da vida, da vacina para todos e todas, do direito à educação, ao trabalho sem riscos à saúde humana, a sermos quem quisermos ser, por mais empatia, generosidade, acolhimento e solidariedade. Desejo uma ótima aula, um ótimo debate, um excelente ano letivo e que a gente possa se encontrar e se abraçar em segurança. Boa noite, se cuidem e cuidem dos seus. Obrigada, Alcimara. Daia, muito obrigada. Eu só queria reforçar mesmo as palavras da Daia no sentido das perdas que nós tivemos de colegas de trabalho, de colegas de lida, de colegas de luta, né, e que a gente não pode aceitar isso de uma forma pacífica, porque isso não é aceitável. Nós aceitamos muitas vezes as condições de trabalho, né, uma pandemia, que parece que são coisas que não são mais impostas, mas a vida das pessoas, ela não é nenhum brinquedo, então a gente reforça muito isso com muita saudade, principalmente do professor Robson Paim, que esteve conosco em tantos outros momentos, e que na pessoa dele a gente torna esse momento também um momento de reflexão, né, para tudo isso, para pessoas que a gente perde por homofobia, por latrocínio, por assassinato, por Covid, por quem quer que seja, nossa solidariedade às pessoas e às famílias, porque essas dores são dores que ficam. Não é só o luto pela morte da pessoa, é o luto pelo que a gente não vai viver mais ao lado dela, né, o que é uma pena no caso de muitos. Daia, obrigada, a gente agradece muito a tua participação, eu acho que é fundamental isso, que a gente mostre para os nossos estudantes que, mesmo virtualmente, a gente continua muito dedicados, assim, com o curso, com as nossas atividades, e muito comprometidos com o encaminhamento da geografia nesses momentos de tempos, assim, tão sombrios. Então, agradeço muito a tua participação. Vou deixar a Daia escondidinha aqui agora para ela assistir a palestra. Gente, então, dando continuidade aí às nossas atividades da noite, eu gostaria de chamar aqui já para o streaming, para as nossas atividades virtuais, o professor Jefferson. Já trago ele aqui para que vocês o conheçam, um moço muito lindo, um moço muito querido, um moço muito de fé, de muita bênção. Obrigado. Nos conhecemos por intermédio da professora Patrícia, aí a Daia me passou o contato dele, conversamos um pouco, e como somos de áreas afins, a gente achou que poderia talvez dar conta hoje de fazer um diálogo bacana, né, Jefferson? Boa noite, se você quiser só dar um oi antes de eu te apresentar melhor. Boa noite, gente, tudo bom? Prazer. Gente, então, o Jefferson vem contribuir com isso para mostrar para vocês que, de certa forma, eu não sou tão louca nas coisas que eu faço, né?
Eu sempre venho dizendo que é muito importante que a gente também não seja confundido com o nosso objeto de pesquisa, porque eu pesquiso cemitério, isso no meu caso é uma coisa muito grave, né? Então, que as pessoas entendam que a gente também é motivado pela fé, pelas religiosidades, pelas expressões culturais, e que a gente entende esse mundo complexo como os melhores espaços para a gente fazer geografia. E que a gente não pensa sozinho, e que pelo Brasil inteiro tem muita gente que pensa assim, e fora do Brasil também. Então, a fala do professor Jefferson, ela é intitulada Olhares Geográficos, uma perspectiva cultural. Ela vem, de certa forma, para fazer algumas provocações para o nosso terceiro ano de geografia, principalmente, para o quarto ano, para os novos estudantes, que estão tendo contato com esse campo da geografia que é bastante recente no Brasil, né, em termos de produção, mas que já tem um agregado de pesquisadores muito apaixonados e envolvidos com a causa, né? Então, eu queria apresentar para vocês o professor Jefferson, lendo o currículo dele, para vocês verem que, embora novinho, esse menino também já tem aí uma mala bem grande de conhecimento e de responsabilidade para carregar e dividir aí com a gente, né? Então, o professor Jefferson é pós-doutor, doutor e mestre em Geografia, pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UERJ, que tem o conceito 5 na CAPES, possui licenciatura e bacharelado em Geografia, também pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, é pedagogo, olha que eu não sabia que tu era pedagogo, olha que maravilha, e especialista lato sensu em tecnologias educacionais pela Universidade Anhembi Morumbi, possui experiência na área da educação, da pedagogia, da educação à distância e as melhores áreas agora, geografia humana, com ênfase em geografia cultural, geografia da religião, geografia urbana e ensino da geografia. Muito parecido, assim, comigo. Ele integra desde 2009 o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura, que é o NEPEC, que é, com certeza, uma das maiores referências para quem estuda geografia cultural, principalmente aqui no Brasil. É professor e é também pesquisador, colaborador, desenvolvendo estudos e pesquisas relacionados a essa dimensão espacial da cultura, investigando principalmente os temas do espaço sagrado, espaço profano, religião e mídia, peregrinações, cyberespaço e hipermodernidade, que para mim é uma super novidade, quero saber mais. Ele integra, respectivamente, os grupos de pesquisa do CNPq, que são o NEPEC em Rede, do qual ele é vice-coordenador e já me incluiu, deixa eu me gabar para vocês, e o grupo de pesquisa da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Paisagens Híbridas, que tem um material também maravilhoso para a gente consultar. E ele é também editor associado da revista Espaço e Cultura, que é o primeiro periódico da América Latina, e um dos principais do mundo a trabalhar com a dimensão espacial da cultura nos seus múltiplos aspectos. Então, com esse currículo, né, elegantérrimo, super show, né, Jefferson, eu já queria até pedir para quem está acompanhando que pode ir colocando os comentários, as questões de vocês ali no chat, que depois também a gente tem uns minutinhos para dialogar. Então, Jefferson, eu agradeço muito o carinho com que, primeiro, você me acolheu enquanto pessoa e também com o carinho que você recebeu esse convite para estar aqui com a gente, nessa fala virtual, aqui para o nosso curso de Geografia. Então, seja muito bem-vindo, sempre, não só hoje, e eu passo a palavra para você, estou à disposição aí para o que você precisar. Ok, muito obrigado, Simara. Uma boa noite a todos. É um prazer, né, poder estar aqui com vocês, participando dessa inaugural virtual. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito pelo convite realizado pela professora Daia. Tive o prazer de conhecê-la, né, como elas mesmas mencionaram aqui, através da professora Patrícia Frangelli, do Instituto Federal do Caçador, que é uma amiga de longa data da UERJ e também do NEPEC, né? Através da professora Daia, eu tive essa possibilidade, né, de conhecer a professora Alcimara, que posso dizer a vocês, foi um amor acadêmico à primeira vista, né? E é muito interessante a gente poder observar dentro da própria geografia, né, conhecer pesquisadoras que se aprofundam em seus estudos, em temáticas diversas, né, enriquecendo ainda mais o campo da geografia cultural e da geografia da religião também. A professora Alcimara, após os primeiros contatos, né, já iniciamos as conversas sobre as pesquisas em religião, religiosidade,
Inclusive, uma das cidades, né, que ela destacou que gostaria de visitar em seu campo de pesquisa seria São José dos Campos, que é a minha atual cidade, aqui em São Paulo. E por uma coisa muito incrível, né, uma coincidência, porque ela, além de pesquisar o cemitério, ela trabalha a partir de uma perspectiva também cultural dos imigrantes poloneses, né, que, por sinal, logo aqui em São José, foi onde viveu durante muitos anos um padre polonês chamado Rodolfo Komorek. Não sei se eu falei polonês certo, né? Mas eu achei muito interessante a gente poder observar essas convergências, né? Então, e no convite que me fora feito, o tema proposto, né, para essa noite é olhares geográficos e uma perspectiva cultural. O slide está aparecendo já aí? Vamos ver aqui. Oi, eu já posso colocar, então, Jefferson, Pode. os slides? Tá. Pode sim. Então, já passo para você aqui. Aparecendo, né? Tá na última página já. As considerações finais. Aqui. Perfeito, obrigado, tá? A partir desse temário, né, vou apresentar para vocês hoje alguns pontos e relações para o surgimento daquilo que conhecemos hoje no Brasil como geografia cultural pós-1980 ou geografia cultural renovada, tá? Ao longo da minha apresentação, eu trouxe algumas imagens para poder embelezar a apresentação com partes e questões culturais, né, da cultura polonesa, dos imigrantes que vieram aqui para o Brasil, e como nós estamos, né, falando com a galera do Paraná, então decidi homenageá-los trazendo essas imagens ao longo da apresentação. Pode passar para o próximo slide. Desta maneira, a minha fala hoje aqui com vocês, ela vai estar dividida em duas partes, tá? A primeira parte será uma breve introdução ao campo da geografia cultural, tá? Eu falo breve, né? Por ser uma disciplina semestral, né, na graduação. Aqui vamos, então, destacar, né, alguns pontos, né, sobre essa linha dentro, né, da história do pensamento geográfico, a partir de suas 3 divisões, tá? Logo em seguida, a gente vai trabalhar com geografia cultural no Brasil e o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre o Espaço e Cultura, o NEPEC. Então, vamos, né, ao nosso primeiro tópico. Novamente, começando já com um prato típico da culinária polonesa aí no Paraná. Então, aqui nós vamos, nesse primeiro tópico, trazer essa introdução ao campo da geografia cultural. O que seria esse campo? Qual foi a gênese dele? Onde ele surgiu? Tá? Como é que ele é dividido? E assim a gente pode passar para o próximo slide. Na temporalidade presente na figura, tá, gente? Eu trouxe para vocês uma imagem que ela representa geografia cultural temporalidades. Começando a primeira, na temporalidade, o T1, de 1890 a 1940, relacionada à questão da escola de Berkeley, Karl Sauer. Logo em seguida, o tempo 2, de 40 a 70, chamado de um período de hiato. E logo em seguida, o tempo 3, 1970 até os dias atuais. Ou seja, transformações na sociedade pós-1968. Nas temporalidades presentes na figura, iremos abordar uma divisão nos estudos do campo da geografia cultural desde a sua gênese. Quando falamos em gênese aqui, estamos falando sobre o início, né, o surgimento, até a fase atual da geografia cultural como importante campo do saber na ciência geográfica. Tá? Nos remetendo ao primeiro tempo, tempo 1, a geografia cultural, como muitos pensam, né, ela não surgiu no final da década de 80 ou início da década de 90, pelo contrário. A sua gênese na geografia remonta ao início do século passado, século XX. Em especial, os estudos da cultura na geografia, elas tinham uma percepção mais calcada, né, no materialismo, no concreto. Estamos aqui lembrando, por exemplo, dos estudos da famosa escola de Berkeley, na Califórnia, nos Estados Unidos, do geógrafo Karl Sauer, o seu fundador. Na obra sobre Karl Sauer, uma introdução, que foi o 20º livro da coleção Geografia Cultural, lançado pela EduERJ, os professores Roberto Lobato Correia e a professora Zeni Rosendahl, da UERJ,
apresenta aos geógrafos interessados nos estudos da cultura um estudo que tinha interesse em dialogar, né, com outras ciências, como a antropologia, a história, a sociologia. Os estudos do Sauer, eles foram de suma importância para o desenvolvimento de uma geografia cultural na primeira metade do século XX. O seu legado é seguido ainda por muitos apreciadores de seus estudos. Tá? Sauer terminou seu doutorado em 1914, sob a orientação do geomorfólogo norte-americano Rollins Salisbury, e em 1923 ele passou a ser professor da Universidade de Berkeley, né, tornando-se um professor emérito em 1957. Uma de suas obras mais conhecidas é o livro The Morphology of Landscape, que seria a morfologia da paisagem, né, que foi lançado no ano de 1925. Nele, Sauer aborda seus principais pensamentos sobre as relações existentes entre a geografia e a cultura. Pode avançar para o próximo slide. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, tá, do Carl Sauer, e do lado também o livro da coleção de Geografia Cultural, que é sobre Carl Sauer, organizados pelo professor Lobato e a professora Zeni Rosendahl. Na morfologia da paisagem, né, o Sauer ele trabalhava com uma perspectiva mais aprofundada nas relações entre a sociedade e a natureza, ou seja, das relações entre o homem e o ambiente, que rompe, né, com uma barreira de apenas uma diferenciação das paisagens, como nos estudos de Richard Hartshorne. A paisagem ela passa a ser vista, né, como um habitat, como um ambiente o qual o homem é seu agente transformador. Tá? Desta maneira, a geografia cultural ela deveria buscar a ter um interesse na compreensão e na análise das ações e intervenções humanas sobre o espaço e as suas impressões. O mundo vivido, o espaço vivenciado e compreendido, né, por diferentes pessoas, através de suas influências culturais, era importante para a geografia, como destacado nos trabalhos do Hauser. Cada visão, cada percepção, cada vivência, né, se torna importante dada as diferentes visões de mundo realizada por cada indivíduo nesse período ainda. E, em um segundo momento, foram apresentadas a importância dos estudos da cultura para a geografia. A cultura é vista como um processo, né, de diferentes somas, de diferentes culturas, de diferentes povos, línguas, saberes, a cultura como uma teia de significados. O entendimento da cultura e sua interpretação pode ser aprofundado na leitura do artigo do antropólogo estadunidense Clifford James Geertz, de 1973. Em seu livro, o autor ele destaca, né, que a cultura é uma teia de significados construídas e alicerçadas pelo homem. Né? E essa teia produzida por ele é o que orienta a existência humana, ou seja, é um sistema de símbolos que possui interações com outros sistemas de símbolos que cada indivíduo possui, gerando assim uma interação recíproca. Logo em seguida, pode avançar? Eu trago para vocês novamente aquela imagem anterior, que nós apresentamos as temporalidades, para destacar que vamos agora trabalhar com o tempo 2 e logo em seguida o tempo 3, tá? Lembrando que isso aqui é um breve panorama do que seria a perspectiva da geografia cultural, que é algo que a gente aprende ao longo, né, de um semestre letivo. O que a gente poderia falar desse tempo 2? Por que está sendo destacado aqui como um período de hiato, né? Ou seja, uma diminuição desses estudos de geografia cultural, da cultura, a partir da geografia? Porque justamente foi um período marcado, né, pós-Segunda Guerra Mundial, por questões de processos de reconstruções, novos planos econômicos e sociais na sociedade, né, que acabaram trazendo para a geografia também a demanda, né, de estudos voltados para aquilo que a gente conheceu durante um tempo na linha do pensamento geográfico, nessa história, que seria o métodos quantitativos, ou seja, os métodos lógicos. Né? Desta maneira, os estudos da cultura nesse período, né, que estamos apresentando,
eles passaram a entrar em declínio, em ato. Ou seja, não deixaram de existir, mas também não tinha a praticidade e a quantidade de trabalhos realizados como anteriormente no período 1, tá? Ou seja, esse período justamente da guerra, do pós-guerra, da geografia quantitativa e, ao mesmo tempo, de inúmeros conflitos e crises econômicas, né? Desta maneira, acaba que o interesse, né, do geógrafo acabou sendo mais no suporte econômico do que no cultural, tá? Então, justamente, é isso que acaba caracterizando esse tempo 3. E como é que isso mudou, né? Como é que veio até essa reviravolta, essa mudança, né, para aquilo que a gente chega no tempo 3, para poder trazer essas transformações sociais. Porém, justamente no final da década de 60, isso foi mudando, né? Por que mudou e como mudou, né? Com o surgimento de uma geografia crítica e um período marcado também, né, por inúmeras contestações, socioculturais, como os manifestados no ano de 68, né, que ficou conhecido como o Ano Sem Fim, ou seja, o ano das revoluções feministas na França, os movimentos hippies, Revolução Cultural Chinesa, né, do Mao Tse-tung, Woodstock, entre inúmeras outras ações, trouxeram à sociedade, nesse início da década de 70, um novo olhar, ou seja, uma nova dinâmica, né? Então, a partir dessa última fase, observamos um retorno dos geógrafos para os estudos culturais, agora com um novo vigor e inéditos interesses, até então não estudados na geografia. Agora, não apenas os bens materiais, concretos, e os estudos apresentados por Sauer, lá no primeiro período da geografia cultural, se tornaram, numa perspectiva de uma nova análise, mas também agora os aspectos simbólicos, os estudos imateriais, a percepção humana, ou seja, o interpretar das músicas e suas diferentes espacialidades, as comidas, como uma marca cultural, religiosa, os cheiros, as cores também, em algumas religiões de matriz africana, o estudo do gênero, por exemplo, que vem ganhando bastante força na última década, dentro da própria geografia, o estudo das literaturas e, claro, né, a fé também, através dos estudos da religião, que se tornaram inteligíveis, né, ou seja, de interesse para o geógrafo. Nesse sentido, o geógrafo inglês, o Dennis Cosgrove, em seu artigo de 89, né, que foi até publicado na Espaço Cultura, a geografia passa a estar em toda parte, né? Cabe a nós, geógrafos, espacializarmos, né, os diferentes elementos que compõem, que constituem, né, a sociedade humana. Desta maneira, a inteligibilidade de diversos caminhos e objetos podem ser estudados pelo geógrafo. Agora, a partir da década de 70 e no final da década de 80 no Brasil, os estudos da nova geografia cultural, ou geografia cultural renovada, como também pode ser conhecida, acabam florescendo como um novo campo repleto de frentes e possibilidades. Pode passar para o próximo slide? No próximo slide, a gente já inicia a apresentar um pouco daquilo que seria o nosso tópico 2, né? A parte 2 da nossa apresentação, que eu destaco Geografia Cultural no Brasil e o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Espaço e Cultura, o NEPEC, né, como polo difusor. Em um primeiro momento, assim, quando pensamos, né, nos estudos sobre geografia cultural pós-1980 no Brasil, assim como os estudos da própria geografia da religião, dois nomes nos vêm à cabeça. E justamente são os dois que estão aparecendo para vocês aí nesse slide, que seria o professor Roberto Lobato Correia, da UFRJ, e a professora Zeni Rosendahl, da UERJ. A geógrafa, a professora Zeni Rosendahl, ela fundou, em 1993, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Espaço e Cultura, NEPEC. Atualmente, o núcleo, né, em 2021, com 28 anos de fundação, ele veio se consolidar em todo o Brasil e América Latina como um dos principais polos difusores dos estudos da geografia cultural no mundo. A partir do NEPEC, outros núcleos e grupos de estudos, né, vieram a surgir
em outros estados brasileiros, sendo o primeiro 10 anos após a gênese do NEPEC em 93, que foi no Paraná, e também assim como em outros estados, né? Podemos destacar o estado do Ceará, Pernambuco, Goiás, Maranhão, e atualmente, né, é impossível você encontrar pesquisadores, né, e grupos de estudos em geografia cultural em praticamente todos os estados, que me deixa muito feliz em poder observar como que o campo da geografia cultural e o campo da geografia da religião vem se espraiado na geografia e vem ganhando novos campos, né, e principalmente pesquisadores também dentro desse temário. Pode avançar para o próximo slide. E eu trago, assim, uma pergunta, né? Como ocorreu, né, e como ocorre, né, o processo de difusão dos estudos do campo da geografia cultural, da geografia da religião a partir do NEPEC? Tá? Para responder essa pergunta, eu trouxe para vocês os 4 principais pilares, né, podemos dizer assim, do NEPEC. O primeiro deles seria a revista Espaço Cultura, né, que tem 25 anos, ou seja, um periódico na geografia brasileira com 25 anos. Isso é muito importante para a gente observar, tá, gente? Então, 25 anos, vai completar 26 agora, em 2021. A coleção Geografia Cultural, que completou 25 anos, e com um total de 21 livros, né, lançados, dentre os quais eu tenho aqui um comigo, que foi o último livro, lançado pela professora Zeni Rosendahl, tá? Que se chama Uma Procissão na Geografia. Tá? E temos também, como tópico 3, simpósios nacionais e internacionais sobre espaço cultura, que estão completando 23 anos. E o último tópico seria os bolsistas, mestrandos, doutorandos e também professores, claro. Antes de apresentarmos melhor esses pilares, né, ao longo aqui da fala, que compõem o NEPEC, é oportuno também eu apresentar para vocês um breve panorama, né, sobre a gênese desse núcleo, assim como seus principais objetivos, através da trajetória acadêmica de sua fundadora, né, que é a professora Zeni Rosendahl. Quando a gente pensa dentro da perspectiva da geografia cultural, né, e a geografia da religião, na geografia, a gente pode destacar que o primeiro estudo, na realidade, a gênese, né, de um estudo sobre religião na geografia, foi realizado pela geógrafa, a professora Maria Cecília França. Isso em 1972, pela USP. Né? Por mais que a professora Maria Cecília França, em suas pesquisas, né, ela não viesse a trabalhar, né, com uma abordagem cultural, né, da geografia cultural pós-1980, ela realizou um dos primeiros estudos sobre a religião na geografia, através da análise de pequenos centros paulistas de funções religiosas, em sua tese de doutorado, que inclusive ganhou um prêmio na época. A preocupação da autora, na época, dentro da história do pensamento geográfico, estava inserida muito um pouco mais de um positivismo lógico, se baseando em pesquisas quantitativas, com levantamento de dados e informações sobre santuários. Né? Ou seja, a religião, em seus estudos, né, foram um dos difusores para a gênese daquilo que iria se tornar a geografia da religião no Brasil, né, a partir dos estudos de Zeni Rosendahl em 89, ou seja, quando ela entrou no doutorado na Universidade de São Paulo, na USP. E o seu interesse de estudar a espacialidade da religião e sua organização no espaço, através de incentivos de um amigo e colega, né, da UERJ, o antropólogo professor José Flávio Pessoa de Barros, né, que faleceu em 2011. Nesse espaço e tempo, né, a religião ela passa a ter em seus estudos na geografia uma espacialidade, uma marca, uma realidade concreta, transcendental, imaterial no espaço geográfico. Como em seus estudos, ou melhor, com seus estudos realizados 17 anos, né, após a professora Maria Cecília França, a geógrafa Zeni Rosendahl defendeu a sua tese de doutorado em 94, com o tema Porto das Caixas, Espaço Sagrado da Baixada Fluminense, que fica aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Né?
A tese defendida foi um divisor de águas para aquilo que se tornaria hoje, para a geografia, claro, o atual campo da geografia da religião. Agora, o que diferencia, né, o trabalho da geógrafa Rosendahl, né, para o de França, é justamente a perspectiva da geografia cultural pós-1980. Ou seja, nos estudos de Rosendahl, a preocupação era de estudar um santuário através da dimensão espacial do sagrado, no lugar, essa sua espacialidade e os rearranjos espaciais oriundos das diferentes formas, funções, processos e estruturas santos, ou seja, as formas simbólicas religiosas espaciais, tanto apresentadas pelo professor Roberto Lobato, pela professora também Patrícia Frangelli, em sua tese de doutorado em 2015, né, que foi a primeira que trouxe essa perspectiva para a geografia da religião, assim como também das religiões, né, no espaço geográfico, sendo assim um estudo qualitativo, né? Então, a partir de sua tese, a autora produziu o seu primeiro livro, né, que foi em 1996, por isso que até, inclusive, eu trouxe aquelas datas, né, de anos, né, em relação ao surgimento, à gênese até o tempo atual, sobre espaço e religião, que seria o livro rosa, né, como é conhecido. É até interessante destacar que na coleção de Geografia Cultural, uma das preocupações deles, né, dos autores, seria os títulos, né, que eles tiveram que pensar como é que eles iam, né, construir um determinado título para o livro, mas na realidade, né, acabou que ficou as cores, né? Então, quando alguém ia pesquisar alguma coisa, o livro azul, não, o livro rosa, o livro vermelho, o livro cinza, né? Ou seja, desconstruiu toda a ideia da própria questão do título, né, que era a perspectiva mais importante. E, assim, destacando também, antes do fim, né, do seu doutorado, que foi em 94, Zeni Rosendahl já havia fundado em 93 o NEPEC, né? E hoje, né, a sala onde encontra-se esse núcleo era um espaço conhecido como depósito de almoxerifado, né, de material inservível, no caso, do Departamento de Geografia, ou seja, era uma sala totalmente sem uso, que não tinha nem como, praticamente, né, você fazer ou realizar qualquer tipo de trabalho. Só que o NEPEC, nessa sala nova, ele ganha um novo uso, essa sala ganha uma nova função, passando a ser o lugar, né, da gênese desse núcleo. Esse lugar passa a ser, né, na visão humanista de Thomas Helf, aquilo que foi destacado por Rosendahl em 2013, o lugar onde fluem as ideias e se escreve sobre elas. Desta maneira, né, como polo difusor da geografia cultural pós-1980, essa nova linha de estudo na geografia, antes vista como sem importância, né, ou não necessária, né, em um contexto da geografia crítica, ela passa através da gênese do NEPEC a ser um novo campo intelectual de estudos da abordagem cultural na geografia humana no Brasil, né? O geógrafo Roberto Lobato Correia, né, e a Zeni Rosendahl foram os principais responsáveis pela difusão do campo da cultura na geografia brasileira, e a geógrafa, principalmente, na difusão dos estudos da religião na geografia. Além da criação do NEPEC e do primeiro livro em 96, né, que eu falei para vocês que é o livro rosa, O Espaço e a Religião, um ano antes, em 95, foi fundada a revista Espaço Cultura, né, que é uma das principais referências nos estudos de cultura e religião na geografia brasileira e também de toda a América Latina. Então, desta maneira, como que a geografia cultural e a geografia da religião, né, elas foram difundidas, né, através da Espaço Cultura, e como isso favoreceu também o desenvolvimento de pesquisas e trabalhos atuais, né, que vocês estão observando aqui na minha fala, que eu destaco como muito importante, é você não só apresentar, né, essa dinâmica espacial, essa gênese daquilo que seria a própria geografia cultural e seus períodos, né, ao longo da história do pensamento geográfico também, mas observar como que esse campo ele chegou ao Brasil e como, ao mesmo tempo, ele conseguiu se difundir através de determinadas ações oriundas a partir do NEPEC, tá? E para poder responder essa pergunta em relação a essa difusão do campo da geografia cultural, da geografia da religião, a partir do Espaço Cultura, eu posso dividir para vocês
essa pergunta em 4 temporalidades, né, que são muito importantes nesse processo de difusão do campo. Tá? A primeira temporalidade seria gibi ou revista, né? Gibi ou revista porque a sua primeira construção dessa revista parecia um manual, né? Realizada pelos próprios bolsistas do NEPEC. Então, para muitos, né, a Espaço Cultura parecia um gibi, que seria essa imagem que vocês estão observando aí, a Espaço Cultura, seria a primeira revista, a número 1, tá? E ela se parecia, então, na realidade, mais um gibi do que uma revista científica. Porém, ela teve sucesso e difusão acadêmica, né? Nessa primeira revista, nós temos um total de 4 artigos, né? Podemos destacar que o primeiro foi do professor Roberto Lobato Correia, em que ele trabalha com a dimensão cultural do espaço, trazendo alguns temas que poderiam ser estudados por nós, geógrafos. E a professora Zeni Rosendahl, ela trouxe o artigo Geografia da Religião, uma proposta. Como no título, foi uma apresentação do tema, assim como uma proposta de estudo, né, de ambos os autores, tanto na perspectiva da geografia cultural, como na geografia da religião também. E interessante destacar também que hoje, né, é possível vocês terem acesso a todas as edições da Espaço Cultura, da primeira, né, que é a foto que vocês estão observando, até o número atual, que é o número 48, através do site Publicações da UERJ. Né, a servidora Wanda, né, uma grande amiga minha e do NEPEC também, que trabalhou conosco no núcleo, ela fez a digitalização de todas as revistas impressas para o site de periódicos da UERJ. Ou seja, no momento inicial, a revista era impressa. Mas a gente sabe que a tendência com a modernidade, tecnologia e até mesmo a questão de verbas, né, financeiras dos órgãos de fomento, a maioria das revistas e os periódicos acadêmicos migraram, né, para o meio digital. Sendo que como que essas pessoas, não só no Brasil, América Latina, ou até mesmo pesquisadores do exterior, poderiam ter acesso, né, à Espaço Cultura? Então, com esse processo de digitalização que a Wanda acabou fazendo e colocou no site da própria UERJ, acabou sendo esse resgate da revista, né, possibilitando que qualquer pessoa no mundo possa ter acesso, desde a primeira edição até as atuais, e, ao mesmo tempo, podendo compreender como se deu, né, esse processo, esse desenvolvimento do campo da geografia cultural e da geografia da religião aqui no Brasil. Então, a partir disso, eu trago para vocês a temporalidade 2. O que seria essa temporalidade 2? Autores, pesquisadores estrangeiros reconhecidos na temática. Ou seja, no segundo período da revista, né, podemos destacar a difusão de textos de autores estrangeiros que realizavam pesquisas no campo da geografia cultural e da geografia da religião, em países como Estados Unidos, Alemanha, França, né, entre outros países também, que foram as primeiras e principais referências para o campo no Brasil. Ou seja, pela própria dificuldade, né, de se encontrar literaturas aqui no Brasil do campo, assim, ao mesmo tempo também como a própria questão da barreira linguística, né, que da época, principalmente, visto que a maioria dessas referências, né, em grande parte, estavam em inglês, esses textos eles eram traduzidos para o português, possibilitando, assim, uma maior difusão geográfica, né, um alcance, uma abrangência. Então, autores como David Sofer, Russell King, o Butner, Lily Kong, Chris Park, Paul Fickler, e também, claro, né, um dos mais conhecidos aqui no Brasil, o professor Paul Claval, né, da Universidade de Sorbonne, eles passaram a ser mais conhecidos, né, não só pela perspectiva da própria geografia cultural na Espaço Cultura, como na própria coleção Geografia Cultural, e principalmente também nas pesquisas e trabalhos realizadas tanto pela professora Zeni e também pelo professor Roberto Lobato Correia. Então, aqui a gente já começa a entender como é que se deu essa dinâmica, né, espacial da revista e sua importância na difusão desse campo da geografia cultural aqui no Brasil. E, a partir disso, as coisas foram mudando. Como é que seria isso? Já estaríamos, assim, entrando agora na temporalidade 3. O que seria isso? A gente observou que a segunda seria de pesquisadores estrangeiros, artigos, em sua grande maioria em inglês, ou até mesmo francês, que eram traduzidos para o conhecimento dos pesquisadores aqui no Brasil do campo. No tempo 3, nós já temos
pesquisadores nacionais e internacionais que começam a se debruçar no campo aqui no Brasil, principalmente a partir de um outro pilar do NEPEC também, que justamente é o Simpósio Espaço Cultura. Tá? No tempo 3, a gente observa essa mudança na revista, né? Não apenas com o lançamento de artigos traduzidos, mas também com o início de publicações, né, de pesquisadores brasileiros na temática da cultura e da religião, né, dos quais a maioria dos artigos eles eram oriundos do Simpósio Nacional sobre o Espaço e Cultura. Tá? Um dos professores que mais, né, marcaram a presença ao longo do simpósio foi o professor Paul Claval, da Universidade de Paris IV, Sorbonne, e outros grandes nomes também, como podemos destacar o próprio professor inglês, né, o Danny Cosgrove. E logo em seguida, após esse processo que eu destaquei para vocês, nós teríamos a temporalidade 4. Né? O que seria essa temporalidade 4? É a pluralidade temática e de pesquisas no Brasil, ampliação e difusão do campo. Ou seja, com a difusão, né, da coleção de Geografia Cultural, dos simpósios, não só os nacionais e, posteriormente, os internacionais sobre o espaço cultura, assim como, né, o aumento da abrangência da espaço cultura em toda a América Latina, observamos na revista, né, uma pluralidade de temas e pesquisas no campo que ultrapassaram as barreiras e também preconceitos acadêmicos, gerando um aumento da abrangência, da amplitude, do espraiamento dos temários, não somente na geografia, mas também nas ciências sociais e humanas. Né? Eu destaco essa questão mesmo de preconceitos acadêmicos, porque a gente sabe que durante muitos anos, né, principalmente no início, e até há pouco tempo mesmo, durante o meu período de graduação, porque eu comecei a graduação em 2005, né, e a gente observava, né, que existia, e até hoje existe também, preconceitos dentro do campo da geografia cultural e até mesmo da geografia da religião, porque para muitos geógrafos isso não é geografia, né, é tudo menos geografia. Mas se vocês puderem observar, tudo que eu falei para vocês aqui, não tem como dizer que geografia cultural e geografia da religião não é geografia pura, geografia mesmo, né? Então, assim, é bem interessante destacar como que esses pilares, né, essas ações puderam favorecer hoje o florescer, né, a gênese, o desenvolvimento desse campo aqui no Brasil, que hoje, por exemplo, vocês da Unespar estão conseguindo ter. Né? Imagina quanto tempo vocês talvez já queriam, gostariam, né, de ter esse campo, essa disciplina, não como uma eletiva, talvez, mas como uma disciplina dentro do próprio currículo de geografia. Então, recentemente, também eu tenho observado que em outras faculdades, né, tanto do Sudeste, do Nordeste, Norte, até Centro-Oeste também, em alguns processos de atualizações do próprio currículo da geografia, eles estão colocando agora a geografia cultural. Para vocês terem uma ideia, na própria UERJ, né, que foi o berço da geografia cultural, aqui no Brasil, a disciplina obrigatória entrou bem à frente, bem depois. Se não me engano, acho que foi a partir de 2006, mais ou menos assim, que a disciplina passou a ser como obrigatória, né? Antigamente era só como eletiva. Geografia da religião continua como eletiva ainda também, tá? E é interessante destacar agora dentro das próprias considerações finais também, pode passar para o último slide, por favor, que, como vocês puderam observar ao longo da minha fala, né, eu trouxe para vocês, então, esse panorama da difusão da geografia cultural e da religião aqui no Brasil, a geografia brasileira, né, através da gênese desse núcleo de pesquisa, né, do NEPEC e todas as suas obras. Né. O NEPEC, ele atualmente, na UERJ, ele é coordenado, né, pela professora Mariana Lamego, o que é algo que é bem interessante destacar para vocês, porque a professora Mariana Lamego, ela foi bolsista do NEPEC, né, ela foi bolsista da professora Zeni, ela fez o mestrado também com a professora Zeni Rosendahl, né, na graduação, e no mestrado depois, e hoje, né, a gente pode destacar que boa parte desse campo, que fora mais ampliado, né, difundido, com essas novas pesquisas, com novos pesquisadores, né, com campos de análise múltiplos, favorecem, né, uma ampliação, né, dentro dessa perspectiva da própria história do pensamento geográfico, desse importante campo, né, que é a geografia cultural. Então, atualmente, né, boa parte dos bolsistas, dos mestrandos,
nos doutorandos, né, que passaram pelo NEPEC, está aí aquele quarto pilar que eu destaquei para vocês na imagem anterior, eles levam a marca desse núcleo em suas memórias, né, e em suas práticas acadêmicas, tanto no ensino, tanto na pesquisa, tanto na extensão, que sempre foi um dos principais objetivos do NEPEC. Antes de concluir, eu destaco para vocês que aqui 2 imagens, tá? Eu já fiz para vocês aqui, ó, não espalhem essa última imagem, tá, gente? Aqui eu trouxe a primeira, que seria da Espaço e Cultura 25 anos, volume 1, que ela já foi lançada. Vocês conseguem ter acesso a ela no site da Espaço Cultura, tá? Tem um total de 8 artigos de professores e pesquisadores no campo. Temos artigos do professor Paul Claval, temos artigos do professor Paulo César, da Costa Gomes, temos artigo do professor Ben-Hur, temos artigos do professor Caio Maciel, temos artigo do professor Otávio José Lemos da Costa, do professor Ulisses da UERJ também, professor Miguel Ângelo, ou seja, uma gama de artigos, né, de pessoas que ou trabalharam, que conheceram esse campo da geografia cultural no Brasil. Eu já trouxe de spoiler para vocês, aqui do lado, que seria a segunda capa, né, que vai ser da Espaço Cultura, número 49, que vai ser também a comemorativa de 25 anos, volume 2, né, que vai ser publicada ainda nesse mês de maio. E nela vamos contar também com outros artigos também de professores nacionais e estrangeiros também, como David Simon, né, que ele conhece o NEPEC, conhece a trajetória do grupo de pesquisa também, e nos enviou um texto, né, para poder participar desse momento de celebração, esses 25 anos. Por isso que eu destaquei como muito importante a gente lembrar que dificilmente hoje, na geografia, você observa não só um campo de análise com uma revista que tenha 25 anos, que tenha uma coleção de mais de 21 livros, né, que tenha uma multiplicidade, né, de publicações e ramificações que ao mesmo tempo vieram surgindo, né? Então, eu destaco aqui meu muito obrigado a vocês, tá? Deixo meu e-mail de contato também ali. Coloquei, claro, né, o meu Instagram também, que eu sou um professor que gosta muito das tecnologias, e até a gente pode até marcar depois, tá, Alcimara, uma outra palestra, para a gente trabalhar um pouco essa questão da religião em mídia e trazer um pouco esse contexto da hipermodernidade que você destacou como interesse, né? E ali, se vocês colocarem também a revista Espaço e Cultura no Google, tá, gente? Vocês automaticamente já vão achar a revista, então tem como ter acesso, como eu falei, tanto no número 1 até número 48 atual, e depois até final de maio, a número 49, tá? Muito obrigado. Que obrigado nada, filho. Espera aí que agora que a coisa boa se consolida, né? Agora que a gente tem, assim, você fez a sua parte, agora eu vou fazer a minha e a dos comentários, né? Foi só uma parte introdutória, nem vai achando que você está saindo daí de fininho, não. Eu vou só parar aqui o compartilhamento para a gente poder conversar mais um pouquinho, né? Porque a proposta que a gente fez para o Jefferson foi principalmente que ele nos mostrasse um pouco, assim, desses olhares geográficos como uma possibilidade cultural, né? Então, eu acho muito importante, assim, que a gente veja a solidez e destaque, né? A solidez e o empenho da produção estrangeira, mas principalmente brasileira, em cima da geografia cultural. E aí, claro, o núcleo do NEPEC, ele se destaca muito, né, porque ele traz, como você bem comentou, todas essas contribuições que evidenciam o quanto a gente tem de possibilidades, mas o quanto o caminho também vai se construindo com os olhares das pessoas que pesquisam a geografia cultural fora do país, né, e com os olhares das pessoas que fazem, com o olhar da geografia brasileira, uma geografia cultural aqui, né. Então, a gente vem de toda essa trajetória resumida, muito bem resumida por você, que mostra como a geografia se consolida, né, teve momentos de maior impacto, né, de um pouco mais de timidez, mas que tem voltado nos últimos anos com possibilidades inúmeras para trabalhos.
Antes de ler os comentários, eu só queria destacar algumas coisas nesse sentido. Primeiro, agradeço o carinho na hora de preparar a palestra, de pensá-la para o povo do Paraná, né? Acrescento também que a gente está bem aí com Santa Catarina bem do nosso ladinho, então Paraná e Santa Catarina nos contemplam muito, eu agradeço a gentileza desse carinho. Falando sobre os poloneses, não vou dizer que me senti contemplado, porque, de certa forma, sei que foi para mim, e também para todas as pessoas que trabalham comigo, né, que fortalecem esse diálogo. Nós temos uma pergunta muito interessante sobre imigração no chat, daqui a pouco eu trago para a gente conversar sobre isso. E aí, ao longo das minhas pesquisas acadêmicas, depois eu vou pedir que você fale um pouco da parte prática do teu campo mesmo, né, porque a gente fez uma introdução e agora a gente vai para as nossas práticas, como isso se construiu a partir do nosso olhar, da nossa espacialidade. Então, você comentou alguma coisa sobre o meu trabalho, eu pesquiso cemitérios, eu estava na lida, na busca de um polonês enterrado dentro de uma igreja, porque eu enxergo também e discuto as igrejas enquanto cemitérios, né? Aí, de repente, do nada, 3 semanas atrás, eu cruzo com o padre Rodolfo Komurek, e aí, do nada, Komurek, né? O nome é esse, Komurek. Que o O acentuado lê o U no polonês. Aí eu pensei assim, nossa, mas esse menino do Rio de Janeiro, né? Aí comentei com ele, falei, nossa, eu queria um dia ir para São Paulo aí e tal, visitar e tal. Não, você mora ali, né? Você está ali no quintal do padre, né? Mas, enfim, são outras questões para a gente falar depois. Esses destaques que você traz, Jefferson, eles são extremamente importantes para os nossos estudantes que estão começando ou fortalecendo uma trilha na geografia cultural, pelas indicações de leitura que você nos trouxe, né, pelas indicações teóricas, principalmente, como referências a Zeni e ao Roberto, que são pessoas das quais a gente tem um profundo respeito, admiração, na religiosidade eu diria quase devoção, né, por todo o trabalho de uma vida que eles dedicaram a essa área, mas o quanto você mostra para a gente da produção de vocês, o quanto é importante para os nossos alunos da disciplina e de quem for se aventurar nessa área, conhecer as produções. A gente colocou, a Daya nos ajudou a colocar no chat os 2 links, tanto para acessar o blog do NEPEC, quanto o link para a revista, né, para que as pessoas possam acessar, baixar. Essas digitalizações de revistas impressas, elas democratizam muito o acesso, da mesma forma que democratiza o acesso quando se faz a tradução para o português, né, porque lê em inglês, lê em francês, lê em alemão, é bastante difícil, né, então é um trabalho que vocês têm feito aí na UERJ com o núcleo, que nos favorece muito, que nos dá, assim, múltiplos olhares, né. E também uma coisa importante que você destacou, que eu gosto de fortalecer, porque muitas vezes na minha vida eu tenho que justificar que eu faço geografia. Porque as pessoas me mandam para antropologia, as pessoas me mandam para história, as pessoas me mandam para sociologia, já me mandaram para culto, para todo qualquer lugar. E às vezes esse esforço, né, mostra que a gente precisa reconhecer que tem lugar para todo mundo. Você pode fazer a geografia que você quiser, né? E que a geografia cultural é, acima de tudo, uma geografia de respeito, a geografia dos outros e a espacialidade geográfica, né, das manifestações culturais. Então, eu acho que isso também é uma chamada de atenção importante. E quando você fala dos eventos também, para que a gente fortaleça para os nossos estudantes o quanto é importante se reciclar, né, trocar ideia com outro pesquisador, ir para um evento, publicar, assistir as coisas, né, hoje com essas possibilidades virtuais, a gente está tendo acesso, por exemplo, a esse diálogo de hoje, que com certeza, assim, é muito enriquecedor, e essas orientações também que nos provocam, né, que os estudantes chegam, os colegas chegam com os seus olhares, e a gente vai discutir junto, vai crescer junto, então, a sua fala, sim, ela nos contempla muito nesse sentido teórico, que era o objetivo, principalmente, de uma aula inaugural de geografia cultural para quem está iniciando nesse campo, para perceber, assim, que tem um viés geográfico muito forte, que tem uma solidez de produção, né, de acompanhamento, de reciclagem, de discussão, de análise, de autoanálise, né, porque a gente que faz cultural, a gente se autoanalisa muito, né, porque o nosso objeto, ele é um objeto muito fluido, então a gente tem que ter ética para trabalhar com esses espaços, a gente tem que ter tudo isso, né.
Então, antes de passar de novo a bola para você, eu queria ler o primeiro comentário que nós temos aqui, e depois te faço uma pergunta mais para o final das tuas pesquisas, que é um comentário que eu tenho que me segurar, porque realmente eu falo demais. E aí eu quase tenho vontade de responder, mas a pergunta é para você. O do Gabriel Crato, que a gente agradece muito a presença, né? Você começou falando de polonês, então a questão é como a imigração ela pode contribuir na composição cultural de um determinado lugar, né? Se é que existe composição cultural sem imigração, né? E ultimamente ele tem ouvido falar muito sobre a imigração chinesa no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro, que tem transformado o bairro, né? Então, de que maneira que você enxerga isso? De que forma que a imigração ela pode ser talvez uma alternativa para você fazer uma geografia cultural? Eu acho que, primeiro tudo, vai da própria sensibilidade do pesquisador, né, que isso é um ponto muito importante, você poder conhecer, né, identificar essas determinadas ações espaciais no lugar, claro. E quando eu trago numa perspectiva migratória, né, é bem interessante destacar até mesmo, eu gosto muito do exemplo, né, do bairro da Liberdade, em São Paulo. Claro que foi um bairro, né, que quando a gente fala geograficamente, foi passando por processos de invasão-sucessão, né, que era com os portugueses, italianos, depois vieram os japoneses, e atualmente já temos uma entrada de chineses também, coreanos, algumas descendências árabes também, mas é interessante você observar como que aquele bairro, né, ele foi construído, ele se identifica, né, como um bairro oriental, né, ele traz determinados fixos, né, composições, elementos, né, dessa cultura, né, dominante daquele determinado povo, né, que migrou para o Brasil em 1908, se não me engano, que foram os japoneses. Então, é interessante a gente destacar que o Brasil, até mesmo por ser um país plural, um país de extensão continental, que a gente recebeu uma grande quantidade de imigrantes de todo o mundo, praticamente, e boa parte da Europa, né, principalmente no Sul, isso favorece com que a gente possa ter diferentes visões e perspectivas dentro dessa própria questão, né, cultural, né? O que a cultura desse país, por exemplo, da Polônia, né, ela trouxe, quais são as raízes, né, que isso implicam nessa localidade, nesse lugar, né? Eu acho isso, assim, muito interessante na geografia, você poder, até como eu destaquei anteriormente, né, o ponto do professor Dennis Cosgrove, que ele fala que hoje você pode praticamente estudar tudo, desde que você possa, é claro, né, trazer para a geografia, você possa espacializar aquilo ali. Então, assim, até o Gabriel, em relação à migração chinesa no bairro da Tijuca, eu já ouvi falar, sim, inclusive eu já vi, se eu não me engano, uma igreja evangélica chinesa ali na Tijuca, mas ainda numa percepção assim muito comum, né, de se você tiver um olhar de fora, você poder perceber, né, até para eu já te conhecer também, saber do seu interesse nos estudos que traga uma perspectiva cultural, você já consegue ter essa percepção dessa transformação do bairro ali na dimensão dessa chegada desses imigrantes chineses, né, que de fato no Rio de Janeiro tem bastante também. Eu só queria acrescentar, porque eu não consigo ouvir imigração sem falar alguma coisa também, né? Que você é a principal nesse aspecto. Que as pessoas guardem as relíquias, que as pessoas entrevistem as pessoas, que as pessoas registrem isso e que visitem o cemitério. Porque toda análise de toda e qualquer comunidade sempre é incompleta se lá não contemplar o cemitério, né? Bom, Gabriel, obrigada pela pergunta, né? O professor Silas, do nosso colegiado, faz uma questão assim, uau, bem pertinente, eu diria assim, né, das mais fundamentais e que nos traz assim muitas possibilidades, né? Os estudos da geografia cultural podem contribuir para analisarmos a situação pandêmica no Brasil, eu poderia dizer pandêmica, política, reticências. Eu acho assim que no contexto brasileiro como um todo seria, imagino, uma abrangência gigantesca, né, de análise no campo geográfico. Mas inclusive eu já vi pesquisas naquele site que é a ResearchGate, vocês já ouviram falar, que é muito semelhante ao Academia.edu também, de um professor que ele trabalha com a perspectiva cultural e até mesmo trazendo alguns pontos da religião para poder tentar entender como se dá essa dinâmica até mesmo da pandemia no Brasil. A gente observa que o brasileiro, né, no seu contexto, na sua construção cultural, né, é muito interessante como a gente tem aquela própria perspectiva, né, que falam que
o jeitinho brasileiro de ser, né? Ou seja, o jeitinho carioca de ser também, que é o malandro, o esperto. E, ao mesmo tempo, a gente observa que essas memórias, né, essas questões culturais, vindo até mesmo lá desde a época, né, do começo da vinda dos portugueses aqui para o Brasil, isso trouxe muitos malefícios mesmo que a gente observa hoje, até mesmo no contexto cultural. Por exemplo, como é que a gente pode falar que o Brasil é um país, por exemplo, comparado com a Tailândia, no Sudeste Asiático, né, que é um país de quase 80 milhões de habitantes também, e que eles possuem uma cultura totalmente diferente da nossa. Mas se você observar como que eles, que praticamente nem conseguiram vacinar 2% da população contra a Covid-19, eles estão conseguindo ter um controle dessa pandemia na Tailândia. Isso está muito ligado à questão cultural deles, da cultura, do budismo, né, e de outras práticas religiosas também no lugar, que favorece essa questão do respeito, né, essa questão do cuidado com o outro, esse pensamento social coletivo, né, que muitas das vezes, infelizmente, aqui no Brasil não tem. Né? Então, a gente sabe que, num contexto político, né, se a gente for trabalhar até mesmo na perspectiva da geografia da religião, na dimensão de análise, a gente tem a dimensão política, a gente vê como que a política ela influencia, né, nessas questões. A gente sabe bem do contexto atual político que a gente está vivenciando aqui no Brasil, como isso traz impactos grandes, né, para boa parcela da população que segue, né, determinados comentários e diretrizes de quem está no poder atualmente, e infelizmente acaba, ao invés de ajudar, contribuindo ainda mais com a difusão da pandemia aqui no Brasil, né? Até depois, como você é da própria casa, depois eu vou ver se eu consigo achar esse artigo e até mando para você, seria interessante a leitura, né? Mas praticamente, com certeza, né, seria uma maneira de poder tentar contribuir e até mesmo interpretar como que a influência da própria questão da pandemia e sua difusão, ela pode ocorrer de maneiras diferentes em outros estados. Porque, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, não estou falando pela questão da quantidade populacional, né, que a gente pode dizer, por exemplo, São Paulo é o estado que teve mais morte, que teve mais contaminados. Claro, São Paulo tem mais de 40 milhões de habitantes, né, então, assim, a gente não pode generalizar isso. Mas o que diferencia, por exemplo, o Paraná, Santa Catarina, por exemplo, do Rio de Janeiro? Então, a gente observa que temos, né, possibilidades e vieses a partir de uma perspectiva cultural de poder compreender um pouco melhor essas relações. Bom, eu vou pedir uma licença para fazer uma quebra na ordem aqui, porque a gente teve um comentário até que o pessoal me chamou a atenção, que me deixou até um pouco nervosa, né? Vou puxar aqui para a gente falar sobre ele. Ai, meu Olha Deus. Só quem está participando com a gente. Deve ser aquela coisa, sabe aquela coisa de mãe científica morrendo de orgulho do filho científico, filho acadêmico? É um orgulho, assim, maravilhoso. Professora Zeni, bem-vinda, muito obrigada pelo comentário, a gente se sente, assim, muito feliz com a sua participação e principalmente por ter nos ajudado a construir essa geografia cultural brasileira e nos possibilitar fazer esses encontros de hoje, né, como Verdade. o Jefferson. Então, de coração, te leio muito, te cito muito, te admiro muito. Momento tiete, né, gente? Eu tenho que dar uma paradinha aqui nos comentários, porque ela tem que ter um pouco, assim, né, de preferência. É verdade. Bom, antes dessa você quer falar um pouquinho dela? Você quer falar um pouquinho dela, Jefferson? Pode ser. Tá me ouvindo? Tá, né? Sim. É interessante que, assim, por exemplo, quando eu iniciei a minha graduação na UERJ, lá em 2005, né? Não precisa a gente imaginar a minha idade não, tá? Por favor. Mas lá para 2005, quando eu comecei a fazer graduação, entrei na UERJ, né? Ou seja, a minha primeira vez naquele contato acadêmico, com aquele mundo, com aquela faculdade gigantesca, né? Porque é interessante da UERJ, ela tem uma certa centralidade, né? Que ela é grande e possui 12 andares. Então, praticamente todos os cursos estão ali. E a geografia fica no quarto andar, ao mesmo tempo com a oceanografia e também com a geologia. E justamente na geografia nós tínhamos uma disciplina chamada Introdução à Geografia Cultural. Né? Quem é que foi dar aula para a gente? Zeni Rosendahl. A gente perguntando, Jesus amado, quem é aquela moça do cabelo louro ali que está vindo para dar aula para a gente e com uma menina junto? Aí, do nada, elas começaram a falar, e justamente era a Mariana, né, que é a atual coordenadora. Aí foram falar de Marilena Chauí, de filosofia, não sei, e vários outros pontos.
minha turma simplesmente ficou desesperada com ela. Tem que fazer fichamento, tem que fazer isso e aquilo. Mas o interessante da vida acadêmica na UERJ, e até mesmo com ela, é porque, primeiro, que o nome dela tem um peso muito grande. Né? Então, assim, você ser bolsista dela, você está no núcleo de pesquisa que ela coordena, que ela construiu, né, assim, é um peso muito grande para você, tem uma responsabilidade, assim, tremenda, né, que você tem que ter, né? Eu lembro que na graduação, quando eu entrei no NEPEC, é interessante que lá, na nossa sala do núcleo atual, nós tínhamos também outro professor, que é o professor João Batista Ferreira de Mello, que a gente chama carinhosamente de JBFM. Então, tinha tantos bolsistas da professora, os bolsistas dele também. E quando eu entrei no NEPEC, eu fiquei desesperado, porque é uma mudança de vida para você. É tipo assim, ou você se adapta àquele contexto acadêmico, ou não vai se adaptar. Então, eu lembro que eu iniciei a fazer meu currículo Lattes, né, na época. Quando eu entrei no NEPEC, o currículo foi de 0 a quase 50%, assim, questão de pouco tempo, porque é interessante dela que ela não pode ver você parado. Sim, não pode ver você parado. Se você está ali no NEPEC fazendo alguma coisa, não está, ela já te indica alguma coisa. Ela já te indica algum evento, já te indica alguma situação. Eu lembro que durante um período, eu fui bolsista de uma outra professora, Inês Aguiar, e que eu trabalhei com o Josué de Castro, né, sobre geografia da fome. E quando eu fui para o NEPEC, ela falou comigo assim, você trabalhou com o Josué de Castro, né? Eu falei, sim. Beleza, então, semana que vem vai ter um evento lá na História sobre Josué de Castro, com vários outros professores, e você vai estar na mesa. Aí eu, meu Deus, como assim? Eu acabei de entrar agora, né? Estou me adaptando ainda. Você não, tu já vai se apresentar, né? Mas eu acho interessante disso tudo que foi tudo uma construção, entendeu? Foi muito bacana isso, porque ela pôde moldar não só a mim, né, como todos os outros orientandos e bolsistas que passaram por ela, né, e pelo NEPEC, o que você é ser geógrafo, o que você é ser pesquisador, né, o que você é ser um ser humano ao mesmo tempo também. Isso eu sou muito grato a ela. E até voltando um pouco naquilo que você estava falando anteriormente, né, em relação à geografia cultural, eu trouxe para vocês aqui esse panorama, né, desse desenvolvimento desses estudos aqui no Brasil. Mas hoje é interessante que, até mesmo com a difusão das tecnologias, das redes sociais, das mídias, você hoje consegue, né, ter um contato maior com outras pessoas e até mesmo essas referências, né, que muitas das vezes ela trouxe para cá, você consegue se comunicar, como, por exemplo, a professora Lily Kong, né, que é lá de Singapura. Eu falei assim, meu Deus, como é que eu nunca imaginei um dia poder falar com a professora Lily Kong, né? Dado a grandiosidade do nome, a importância também dentro do campo, entendeu? E quando eu falei, eu tive uma resposta muito positiva, sabe? Muito próxima, muito calorosa. Então é interessante que hoje nesse campo, né, a gente tem a possibilidade de encontrar, né, vários autores, várias pesquisas, né, que hoje em dia você encontra através dessa própria difusão que existem hoje, vários outros núcleos, vários outros grupos de pesquisa, com professores, doutores, realizando vários estudos, também várias dinâmicas. Você é uma grande prova disso. Trabalhando no contexto de uma geografia cultural e religiosidade de cemitérios. Uma pesquisa super bacana, super interessante, que está ligado muito à questão da imigração e da cultura do lugar. Né? Então, acho isso, assim, fantástico. Eu acho tão bonito, assim, esses desafios que os nossos professores, eles nos colocam, né? Porque a gente vive em um mundo que está muito habituado, às vezes, a lançar os olhares sobre a educação e o contexto educacional, sempre, normalmente, lançando pedras, né? E quando a gente tem essas vivências, assim, de professores que nos motivam, que nos desafiam, que nos oportunizam, né? Eu acho que são sempre oportunidades. A gente, normalmente, quando recebe os convites como esse que você recebeu, a gente acha que não vai dar conta, mas é de uma responsabilidade, é de um crescimento pessoal e profissional, essa confiança que a gente recebe dos nossos professores. E isso não significa dizer que eles têm que concordar com tudo que a gente fala, né? Eu puxo muito a orelha dos meus orientantes também. Daniel está aí, já fez até pergunta, porque aí dele se não fizesse, né?
mas Michele também está aí. Então, é a nossa forma de provocar, é a nossa forma de desafiar, é a nossa forma de amar, na verdade, né? Fazer uma geografia emotiva que nos provoque, que nos motive, né? Então, muito bacana isso. Ela disse que ela é muito grata ao carinho da gente, e eu acho que, sim, de todos nós, né? Porque as pessoas que se dispõem de uma maneira nada egoísta, que é dividir conhecimento, é trazer conhecimento de fora, é democratizar para um estudante que faz geografia numa escola pública, a possibilidade de ler, né, pessoas de fora do país, ou de ter oportunidade de receber uma bolsa, de produzir, principalmente nessa área da cultural, eu acho que com certeza são pessoas, assim, que merecem toda nosso reconhecimento, a nossa admiração, né? A gente tem mais algumas perguntinhas aqui, Jefferson. Uma é do nosso colegiado, em função até da nossa disciplina. Então, os nossos estudantes são estimulados a ingressarem na pesquisa científica já desde o início do curso, né? A gente tem muitos estudantes de iniciação científica já desde o início, né? Aí a questão é se você pode falar de algumas possibilidades de investigação, de objetos de estudo, de caminho metodológico. É claro que é uma diversidade, quando você cita lá textos, né? Alguns textos das edições que vocês fizeram, dos livrinhos coloridos, e da própria revista, né, Ensino de Geografia Cultural, você consegue trazer também, pelo próprio índice, algumas possibilidades. Sim. Mas se você puder comentar com a gente, assim, quais que seriam as áreas que os nossos estudantes, porque a gente está puxando muito para a religiosidade, porque, né, eu tenho essa licença, que não é nada democrática, de quem está com a palavra, né, de que acaba puxando a discussão para a sua própria sardinha. Mas a gente vê muitas outras possibilidades, outros eixos, né? A pesquisa qualitativa, por exemplo, alguma coisa assim. Então, nessa perspectiva, né, eu queria falar, de certa maneira, qual seria uma abordagem metodológica, então, os caminhos, seria algo muito plural, né? Até porque hoje são muitas as frentes. O que normalmente eu sempre aconselho quem está iniciando, né, dentro do campo de estudo, né, da geografia cultural, ou da geografia da religião também, é você ter a leitura de alguns artigos, assim, por exemplo, a Espaço-Cultura. Tem a Espaço-Cultura há 15 anos, um exemplo, né? Que foi uma revista comemorativa que nós tivemos em 2008, se eu não me engano. Então, nessa revista, eles pegaram, assim, os principais autores que já foram publicados na Espaço-Cultura e republicaram novamente. É interessante porque, na medida que você passa a ler, compreender aquilo que aquele determinado pesquisador, o professor está apresentando para você, você começa a formular pensamentos e ideias a partir da sua vivência. Por que eu falo isso? Isso eu trago para vocês na minha perspectiva da pesquisa, né? Porque, por exemplo, se eu trabalho com geografia cultural, geografia da religião, a primeira coisa, quando eu vi falar nesse campo, quando entrei na UERJ, eu falei, nossa, estudar religião, vou falar sobre a Canção Nova, então, né, em Cachoeira Paulista. Mas, ao mesmo tempo, claro que era a visão ali do devoto, o cara que conhecia o lugar, né? Ainda não no contexto geográfico. Mas é interessante que, à medida com que eu fui lendo, né, até mesmo os livros, essa coleção de geografia cultural, né, até porque eu acho interessante que tanto os textos da professora Zeni quanto os textos do professor Lobato também são textos assim de muito fácil acesso, de uma leitura muito boa, muito fluida também. Não é um texto que o autor vem fazer questão de trazer aquelas palavras, aquelas pesquisas bem rebuscadas, né, de uma maneira com que você não possa entender. O pessoal sempre brinca do Milton Santos, né? Tu já leu Natureza do Espaço? Não entendi nada. Aí o pessoal fala, na quarta vez que você for ler, talvez você vai entender, você vai compreender melhor. E olha lá, né? Então, assim, quando eu passei a ter essas referências para vocês, é interessante, por exemplo, sempre ter acesso a elas, né? Porque isso facilita muito, principalmente quem não tem o convívio com aquilo ali. Por exemplo, esse livro aqui, da professora Zeni Rosendahl, né, que é uma professora na geografia, foi o último livro que ela lançou. O interessante aqui, que esse livro dela, ele foi publicado pelo SNPq Livros, né? Ou seja, ele está disponível online também. Então, ali vocês conseguem ter acesso a... Deixa eu ver aqui. Tem, acho que, uns 15 artigos, mais ou menos. O interessante é que esse livro aqui dela, ela divide em 3 temporalidades, né? Ou seja, o início da pesquisa dela, como que essa pesquisa foi avançando ao longo do tempo,
como ela hoje, dentro da geografia cultural, da geografia da religião, trabalha, né, com os trabalhos dela. Então é bacana que você vai conhecendo o que ela está trazendo, o que ela está trabalhando ao longo desse tempo. E como que o trabalho dela, ao mesmo tempo, ele foi evoluindo, né? Então, normalmente, a gente já tem, assim, de maneira pré-estabelecida, um certo desejo de pesquisar ou de compreender algo que acontece na minha cidade, algo que acontece no meu bairro, né, algo que acontece no meu estado, né? A partir daquilo ali, desses gatilhos iniciais, quando vocês começam a ter determinadas leituras, né, desses artigos que eu digo que são, assim, base, né, você começa a ter um despertar, né, de várias outras possibilidades de estudo, né? Por exemplo, a própria Espaço Cultura também tem tanto artigos da professora Zeni, trazendo algumas metodologias e algumas práticas dentro da geografia da religião, como também numa perspectiva cultural, né? Você poder trabalhar... Hoje, por exemplo, a gente encontra... tem muitas pessoas agora que estão tendo interesse de trabalhar com a perspectiva da música na geografia, né? E você observa que é um campo fantástico, né? Por exemplo, na própria UERJ, nós tivemos o ex-orientando da professora Zeni também, que é o professor Cássio Novo. Ele fez um trabalho, olha só que interessante, sobre festa eletrônica, uma chamada Tomorrowland. Vocês já ouviram falar nessa festa, ela é internacional e teve uma edição aqui no Brasil. Então, ele fez um trabalho, uma construção a partir da geografia cultural também, geografia humanista que ele trabalhou, essa perspectiva da música, do som, né? Então, a gente observa, e tem um professor, eu acho que é o Dozena também, que é lá do Rio Grande do Norte, é outro professor que tem vários trabalhos também na perspectiva de geografia e música. Então, a gente vai vendo que geografia e gênero também, a professora Joseli, né, e no Paraná também. Então, a gente verifica que, hoje em dia, a gente tem essa gama, né, essa diversidade. E é até interessante, futuramente, você está criando outras palestras, né, nesses contextos, porque aí sim vai ser mais interessante para eles, né, ficarem conhecendo como esse campo é plural, como ele é diverso, né, como você tem outras possibilidades e frentes de estudos também. Eu até compartilhei agora a questão do Daniel, que eu acho que é muito parecida, né, foram feitas no mesmo momento ali no chat, que vem também de encontro a isso, né, quais que seriam essas áreas, né, de estudo que a gente poderia trazer. Então, a gente faz esse convite para que as pessoas visitem, né, o site da revista, e também essas publicações. Vamos ver se a gente faz um esforço de reunir uma biblioteca virtual aí dessas publicações em PDF gratuitas que a gente tem, para disponibilizar para os alunos, que eu acho que é bem bacana. Não, acho essencial, é muito bom mesmo, porque, assim, é um campo muito plural. Então, vocês vão encontrar, assim, diversas maneiras, né, e possibilidade de você poder trabalhar essa perspectiva cultural. Isso, quem trabalha a perspectiva cultural no Colegiado de Geografia é a professora Mariane, né, que já trabalhou no ano passado, está trabalhando esse ano de novo. Vou dizer que, infelizmente, né, nesse formato virtual, porque não tem como você trabalhar cultura sem contato com pessoas, né? A gente se constrói pesquisador, a gente se constrói professor e também faz parte desse contexto de sociedade, né? Então, ela até coloca que é muito interessante esse desenvolvimento da ciência, que nos últimos anos foi possível observar um crescimento exponencial de quantidade e variedade, né? Eu e o Wagner falávamos, o professor Wagner, que está me ajudando aqui no streaming, ele está aí escondidinho, dando um suporte caso acontecesse alguma coisa comigo, para a gente não deixar o professor Jefferson sozinho aí. O Wagner, vou te pôr só para você dar um oi para o povo rapidinho aqui. O professor Wagner está aí com a gente, a quem eu agradeço muito. O Wagner comentava... Wagner, você quer fazer um comentário sobre o futebol? Porque eu acho que é bem pertinente, tem muito a ver com essas temáticas aqui, aquilo que você me falou no WhatsApp, se você quiser e puder. Ok, ótimo. Boa noite, professor, boa noite a todos e todas. Estão me ouvindo bem? Ok. Então, eu havia conversado e comentado com a professora Alcimara sobre a questão do seu colega de universidade, o professor Gilmar Mascarenhas, né, que infelizmente perdeu a vida tragicamente também, como nós comentamos ali no início, e eu tenho feito algumas leituras ultimamente sobre os textos dele, principalmente o livro das entradas e bandeiras, né, que eu vejo também que é uma parte da geografia que ainda não tem
ou que muita gente não enxerga como concepção ou abordagem geográfica. São áreas novas que, a partir dessa renovação de geografia, vão se abrindo e que são espacializadas e que fazem parte da geografia também, né? Assim como a geografia cultural, eu vejo, de certa forma, nesse sentido também. E quanto mais novo o campo, óbvio que é um pouco dificultoso você não ter tantas referências, mas eu acredito também que o leque e os horizontes que se abrem, né, são bem promissores. Iniciando a caminhada, não que você pegar uma caminhada de longa data aí seja ruim, mas eu acredito que o ponto positivo em relação a campos novos de estudos é que você pode fazer parte dessa construção de forma mais próxima do início ou desde o início, né? Isso é verdade. Eu acho que um exemplo essencial você falou, que foi o professor Gilmar, né? Ele tinha várias pesquisas muito interessantes nessa perspectiva do futebol, né? A partir de um contexto, uma espacialidade dentro da geografia. Ele tem, inclusive, artigos, tem livros também publicados, né? Que tinha, assim, muitos alunos, bolsistas, né? Que também trabalharam nessa dinâmica, nessa perspectiva dele. Então, foi muito bem lembrado isso que você falou. Quem tiver até mesmo interesse pode pesquisar, que vai achar, e é uma pesquisa bem interessante também. E assim, a gente pode, como fala, né, pesquisar várias coisas, por exemplo, as feiras, né? No Rio, por exemplo, uma feira que é muito conhecida, não sei se vocês já foram no Rio de Janeiro, a Feira de São Cristóvão, né? Então, tivemos na época na UERJ um estudante que ele justamente trabalhou essa perspectiva da geografia cultural a partir dessa feira dos nordestinos, né? Essa questão da memória, essa questão da cultura, essa questão do lugar, né? Então, a gente observa que a gente tem, assim, esses vários meandros, né, e esses campos. O interessante também é a gente não ter um medo de avançar, um medo de pesquisar, né? É que eu mesmo, quando destaco, por exemplo, quando eu fui trabalhar sobre a Canção Nova, né, lá em Cachoeira Paulista, foi uma pesquisa que eu levei para a professora Zeni, para ela me orientar. Então, tipo assim, eu estava com outro viés, uma outra linha ali que não era aquilo que ela estava trabalhando, aquilo que ela trabalha. Então, assim, esse novo, né, às vezes dá um certo medo, né, um certo receio, mas não, a gente tem que encarar, a gente tem que seguir em frente mesmo, acreditar naquilo que a gente está fazendo ali, e claro que o orientador, né, ele vai ser o direcionador, né, aquele que vai conseguir dar a direção, né, para essa pessoa. Então, por isso que eu acho que é muito importante esse orientador, né, o trabalho de campo também na geografia é uma coisa fantástica, né, porque ao mesmo tempo ele te permite você ter uma real interpretação do lugar, daquela dada realidade também. Então, assim, como a própria Alcimara destacou, das pesquisas qualitativas também, que isso que enriquece, né? Porque quando a gente fala em geografia cultural, a gente não está falando em tabelas, cálculos, contas, né? Esses tipos de ações, assim, que muitas vezes é muito comum, né, na geografia urbana, em geografia política, em outros campos também. Na cultura não, é qualitativo mesmo. É ir ao campo, é você pesquisar. E é até interessante também que hoje, quando a gente fala até mesmo em cultura, não só no Sul também, como no Nordeste, né, que existem pessoas também trabalhando com vários outros campos também bem interessantes, essa perspectiva folclórica, né, cultural. Muita gente, por exemplo, trabalha com a festa junina também, que é uma grande febre lá no Nordeste, uma das principais festas também, e o reizado, né, e vários outros pontos que, assim, são muito interessantes, né, de serem trabalhados também. Te falo muito, né? Perdão. Falamos. Wagner, obrigada. Vou remover o Wagner aqui, que ele tem baby pequeno. Se Murilo acordar, ele tem o que fazer. Obrigadão pelo suporte aí, Wagner. Gente, olha a equipe aqui para essa noite, né? Wagner aqui escondidinho, a Prof. Dai ali nos comentários. Enquanto a gente fala, ela já vai pesquisando e colocando, né? Eu só gostaria de colocar mais alguns comentários rapidinho para a gente quase fechando. Para a Laís, eu quero te dizer que eu estou te esperando, que eu sei que a tua vida mudou aí muito ultimamente, né? Mas que a gente está te esperando aqui, porque Geografia da Religião tem muito para você fazer. E também queria dizer para a Michele, que agora é minha colega de profissão, minha colega de produção, escrevemos artigos juntos, né? Que a gente só tem a ganhar com essa parceria, que ela ama a geografia cultural e as religiosidades tanto quanto eu. Eu faço mais estudo, ela faz mais a prática. Então, a gente se combina, assim, se contempla muito. E aí, a professora Vitória traz uma pergunta que, olha, essa daqui tinha que ser uma palestra, na verdade, mas se você puder dar uns indicativos, porque a Vitória é nossa professora do Colegiado de Geografia também, ela dá o estágio supervisionado,
E uma angústia da qual eu compartilho é essa. Gente, os livros didáticos de geografia na educação básica, cadê, né? Aquele olhar de geografia cultural, não de história antropológica da sociedade, de constituição histórica da sociedade. A gente quer ver geografia cultural, né? Onde é que você acha que está isso, Jefferson? Quais são os desafios no ensino básico aí? Não, assim, é um desafio tremendo, né, de você poder trabalhar, até porque, como você bem pontuou, né, a maioria dos livros didáticos não abordam, né, determinados pensamentos e questões ligados à própria cultura do Brasil, né, isso, assim, causa certas estranhezas, né, até mesmo em sala de aula. Eu tenho um exemplo disso, assim, muito prático, em uma das minhas aulas, né, que eu também dou aula na Rede Estadual do Rio de Janeiro, e, por exemplo, no livro de geografia, a gente estava trabalhando com a região Nordeste, né, e tinha uma parte de uma leitura extra que destacava sobre a própria cultura afro, né, na Bahia, a diversidade cultural que existe no estado da Bahia, e até mesmo sobre as religiões de matriz africana, né? Algo bem interessante que a gente realmente tem que estudar. E simplesmente, assim, alguns alunos meus não queriam ler o texto, né? Porque, não, isso aqui né, falando aqueles adjetivos que a gente já está cansado de saber. Infelizmente, assim, não tem esse contexto, né, essa perspectiva do Brasil, esse entendimento da cultura diversa, plural, né, dos indígenas também, dos escravos, né, dessas imigrações, de tudo isso, né, que se soma, né, ao povo brasileiro, essa cultura plural. Então, assim, realmente é difícil. Eu sempre, nas minhas aulas, eu tento levar vídeos, eu monto pequenos textos com imagens, né, que venham trazer essa diversidade, né, ao mesmo tempo do campo da cultura aqui no Brasil, e que, de certa maneira, também tira um pouco aquela ideia da geografia decoreba, aquela geografia que você acaba não aprendendo o contexto, né? Então é interessante nessa perspectiva, você que trabalha, né, dentro da geografia cultural, que você já tem uma construção assim diferenciada de pensamento, poder levar isso para a escola. Claro que é um desafio gritante, muito, porque a gente não tem realmente materiais que tenham essa sensibilidade, né, de poder trazer essas abordagens ainda. Então, eu vejo que como que o campo, né, da geografia cultural, ele tem se expandido bastante, né, ele tem alcançado, assim, diversas escalas diferenciadas e setores também. Eu creio que mais à frente, né, possa ser que, claro, a gente não sabe dizer, que essa tendência possa ser que mude um pouco, né, e assim esperamos também. Até para quebrar muitas essas questões de intolerância religiosa, intolerâncias em vários outros aspectos também que a gente tem aqui no Brasil, e poder conhecer realmente qual o país que a gente vive, o que é o Brasil na realidade. Eu acho que a geografia tem essa função pedagógica de ensinar não só sobre natureza, mas principalmente sobre sociedade, a sua diversidade e o respeito. E eu acho que se isso tivesse mais presente, né, nas nossas aulas, a gente sempre conversa sobre as distâncias que a gente tem de uma produção acadêmica da área do ensino da geografia, mas que não se materializa na educação básica, né? A gente vai para a educação básica, nós fazemos as nossas pesquisas, a gente faz mestrado, doutorado, a gente faz pós-doutorado, a gente publica livro, e a gente continua vendo os mesmos livros didáticos de geografia sumindo as responsabilidades aí no que tem de geografia cultural. Então, que a gente consiga, porque com certeza é fundamental para uma formação de um estudante que tenha esse olhar mais diferenciado. E isso é muito relevante. Eu lembro que quando eu fui fazer o meu pós-doutorado, eu queria sair do Sul, porque eu trabalho com São João Maria, que é um santo popular, e eu fui criada numa família cristã católica, né, com todos os sacramentos em dia. E aí, como é que eu ia colocar São João Maria, que era o santo para as pessoas, num altar se a Igreja Católica não o reconhece, né? Então, isso deu um nó em mim. E aí, quando você vai para outros espaços que você vê que a religiosidade popular, ela é tão forte que ela não precisa ser institucionalizada, você se solta, você se livra dessas amarras, né? O Rafael... O Nordeste é um campo maravilhoso, né, dessas análises. Nossa. Gente, cultura popular, e principalmente religiosidade popular no Nordeste, é fundamental, né? Até falando nisso, um abraço, professor Christian, para os amigos que eu fiz aí na UFC. O Rafael fez um comentário, ele pesquisa lugar por meio da literatura brasileira e vê que a geografia cultural, de fato, é ampla e plural, né, com certeza. Aí ele até disse que te conhece, né, mandou um abraço.
E aí Um a professora abraço, Zeni Rafa, para você. professora Zeni, que é a nossa terceira pessoa aqui participando da live, ela já disse, a gente tem um texto de Geografia, Música e Literatura, então vamos contar esse texto, né? Aí, a claro, gente, na né? realidade, nós temos até um livro da edição da coleção de Geografia Cultural, que é Geografia e Literatura, e até interessante também que, quando até eu destaquei que a geografia cultural ela tem se expandido não dentro da própria geografia, mas de outras ciências também. Por exemplo, na UERJ nós temos uma professora, Carlinda, né, que ela é professora de literatura portuguesa, né? E simplesmente ela ama os textos de geografia cultural. E justamente ela trabalhou uma perspectiva da Odisseia, de Odisseu, né, dentro do contexto da geografia cultural. E um dia apresentou lá no NEPEC, né, no nosso evento, o simpósio. Então, é muito interessante você ver também como que dentro dessa perspectiva da literatura, esses universos fantásticos também, por exemplo, eu participei em janeiro agora de uma banca de tese de doutorado da PUC-Rio, né, e simplesmente o professor, que é o professor Rafael, ele veio trabalhar justamente com o mundo fantástico, a própria questão de uma cartografia e da cultura, a partir da obra do Tolkien, que é do Senhor dos Anéis. Né? Então, assim, como que ele viu, né, ele percebeu essa própria questão cartográfica e cultural também, e geográfica nessa obra do Tolkien, como ele construiu um trabalho que, sinceramente, é uma tese maravilhosa. Então, a gente observa aqui como que essa ampliação do campo, né, favorece a você ter esse entendimento, né, outras frentes de possibilidades, né, de pesquisas também. E eu acho que é importante que a gente permita que o estudante, que as pessoas que vão começar os estudos, calibrem próprios olhares para enxergar essas coisas, porque é muito comum um estudante chegar para a gente com essa demanda, professora, o que eu posso pesquisar na geografia cultural, né? A gente não quer forçar, a gente não quer induzir, é claro que nós temos as nossas preferências, das quais é muito difícil de se libertar, mas que o estudante calibre o olhar e veja, né, que ele vá lá no NEPEC, que ele vá nos livros, que ele vá na revista, que ele olhe as possibilidades e que ele calibre o olhar para enxergar essas possibilidades na geografia, né? Como diz o Wallace ali, a geografia é uma ciência mais completa para compreender a dinâmica do espaço e a vivência humana, né? Eu super concordo. Um abraço, Wallace, também, outro aluno meu aí. A Claire, que nunca falta nas nossas aulas virtuais aqui também, nosso estudante muito querido do quarto ano de geografia, né? Diz que a geografia é uma ciência completa. E aí a nossa até querida... Alcimara... perdão, Patrícia, pode falar, depois eu dou mais um adendo. A quem nos juntou aqui, né, Patrícia? Patrícia, obrigada. Você não se safou, a gente ainda vai te catar a laço aí para uma fala com a gente, né? Excelente, excelente. E a Michele também, que fala da essência das espacialidades, né? Que a gente percebe esse sincretismo. E isso é importante, Jefferson, para que a gente entenda que a gente pode se construir religiosamente com uma multiplicidade de possibilidades. Né, porque muitas vezes a gente é criado numa convicção, e quando você começa a ler o mundo geograficamente, ele se apresenta. Eu nunca vou perdoar o Jonatas, um aluno meu que foi embora, porque ele ia desenvolver um TCC sobre a Umbanda e a geografia, trabalhando nos orixás. E eu estava apaixonada pela pesquisa dele, aí o mundo dele se modificou para outra coisa, ele foi embora. Ninguém ocupou essa cadeira ainda, mas eu fico na expectativa. E a professora Zeni respondendo a Vitória, aqui, nossa terceira participante da live, né, que nessa parte pedagógica da educação básica, levar o aluno a descobrir esses espaços que formam o trajeto até a escola, né, fazer os desenhos das lojas, ver o que acontece nos lugares, como o homem se comporta, desde essa perspectiva escalar, né, de distâncias, até essa questão mais de comportamento, de sociabilidades, né, eu acho que é muito bacana. Até ratificando o que ela trouxe aí, né? Eu vejo, por exemplo, na minha aula uma vez com os alunos, eu botei no Data Show, no Google Maps, né? O bairro lá da escola, né? Então, eu aproximei bem, eles ficaram loucos, né? Porque eles puderam ver, professor, é aqui que eu faço capoeira. Professor, aqui é a igreja que minha avó vai. Minha casa é aqui, ó, nesse bequinho aqui. Se eu for aqui, você pode ir para minha casa. Então, é interessante, sim, você trazer essa perspectiva, né? Eu mesmo também gosto de trabalhar muito com mapas mentais, né? Para trazer essa perspectiva para o estudante também. E ainda ratificando o que você falou anteriormente, como eu falo, né, Alcimara, perdão, em relação ao orientador, a orientação, é muito bacana quando o orientador não leva para o aluno algo já construído, como você bem pontuou. Ele faz o aluno construir o pensamento, construir aquela pesquisa.
Eu lembro que, por exemplo, quando eu ia fazer o trabalho de campo, até outros alunos também, como o professor José Arilson, professor Ivo também, ela já não... Tipo assim, você queria fazer um questionário para levar, né, para o seu campo. E ela não dizia nada. Ela simplesmente vai para o seu campo e tenta aplicar aquilo que você fez. Aí, quando a pessoa voltava, e professora, não foi bem assim, não deu certo. Né? Aí, sim, o que você fez? Como você fez? Como é que a gente pode melhorar isso aí? Como é que a gente pode mudar isso daí a partir da sua pesquisa? Né? Então, acho bacana quando o orientador ele tem essa questão de construir junto, né, com o seu orientando. Isso é muito edificante, é muito bacana. Eu tenho que fazer uma referência traumática agora, professor Christian Denis, da UFC, porque eu sou uma pessoa extremamente metódica, embora da geografia cultural das religiosidades, eu sou metódica em teoria, em metodologia, em pesquisa qualitativa, e sou exagerada. Aí fui lá para a UFC, a gente fazendo as nossas atividades, e ele falou assim, vamos fazer um trabalho de campo, opa, que legal, né? E eu naquele planejamento do campo, aí chega na véspera do campo, ele diz assim, bom, então agora que a gente já estudou, fez um monte de coisa, a gente vai para o campo, porque ele vai desconstruir tudo que a gente fez, ele vai dizer que tudo que a gente fez era mentira, que a gente só perdeu, com outras palavras, mas o que me marcou, né? Que a gente só perdeu tempo, que a gente ficou aqui estudando. E, na verdade, é um pouco disso, porque a gente, quando idealiza uma pesquisa, principalmente na área cultural, você tende as suas hipóteses a se fortalecerem enquanto resultados. E quando você vai para um campo, nas religiosidades, principalmente, aquilo te desmonta, porque você não sabe como a pessoa entende a fé, né? Então, é uma referência que eu sempre trago comigo, né? Que eu trago para os meus alunos. Vamos estudar, vamos se matar, vamos planejar. A gente vai para o campo, ver que deu tudo errado. E que, no fundo, esse contraponto do se deu certo é porque está errado. Tem que estar errado. Né? É verdade, alguma coisa nesse sentido. Aí a Vitória agradecendo aqui a professora Roseni, a professora Zeni, ao professor Jefferson, a Patrícia também, né? Um encontro afetivo bastante promissor, né? A Amanda registrando a presença dela aqui, da Unimontes, a Alessandra, que é nossa estudante também, né, parabenizando a fala. Puxa saco, não é bolsista, não, está sendo obrigada, de repente. Excelente professora, hein, parabéns, é isso mesmo. Você não me viu em sala de aula, não faz assim que é feio. Calma, espera, dá um tempo. É o lugar que cobre esse papel das menores análises aos espaços mais amplos e abstratos, o aluno precisa ter esse conhecimento espacial, né? E respondendo a Amanda, sim, a aula fica gravada aqui no YouTube, você pode, com certeza, assistir quando você quiser. E aí, assim, gente, eu vou interromper drasticamente, né, porque eu tinha prometido que eu não ia tirar o couro do Jefferson, que eu ia fazer isso pessoalmente quando ele viesse aqui para a União da Vitória, mas a nossa live já durou 1h47. Nossa, passou muito rápido. Então, pois é, e se deixar a gente aqui, como a gente não fala, não termina, né? Então, alguém precisa fazer esse papel de advogado do diabo aí, encerrar por hoje. Mas já dizendo que a gente tem promessas de trabalhos futuros, né, Jefferson, que a gente vai se encontrar mais vezes para planejar outras coisas. Bom, gente, eu queria agradecer imensamente, primeiro ao meu colegiado por permitir atividades como essa, a Unespar, que é uma universidade pública e gratuita aqui do interior do Paraná, a quem eu represento com muito orgulho, né? E ao Jefferson por essa disponibilidade, por essa fala, assim, bastante descontraída, que é também um dos nossos objetivos, né? Que a gente se construa enquanto pesquisador, troque experiência, entenda a necessidade de você sustentar a tua disciplina, a tua ciência, teoricamente, metodologicamente, mas sem ser egoísta, né, que é abrindo esses olhares. E eu sei que você tem um compromisso importante amanhã logo cedo, então, te agradeço muito e espero que muitos encontros presenciais sejam possíveis, que essa geografia que nos uniu nos traga para mais perto fisicamente também, não só nesse ambiente virtual. Obrigada, Jefferson. Gente, muito obrigado também. Agradeço ao Unimontes, né? Agradeço a professora Alcimara também. Unimontes não, meu Deus, perdão, já troquei o nome da instituição, né? Mas, assim, agradeço muito a Alcimara também, a Daia também, por todo esse auxílio, todo esse feedback, tá? É muito bacana a gente trocar, né, essas experiências, trocar essas informações, o quanto isso acaba sendo enriquecedor, né, para a gente, para a geografia, para a nossa vida também. E, infelizmente, apesar de a gente estar vivenciando esse tempo tão complicado, né,
muito triste também devido a essa pandemia. Ao mesmo tempo, por outro lado também, ela veio possibilitar com que a gente tivesse ter contatos também com pesquisadores, né? Até anteriormente ficaria um pouco mais difícil, às vezes, você poder ter um contato, né? Você participar de algum evento, uma palestra, e acaba que esses tipos de atividades, né, como vocês fizeram aqui, acaba facilitando, né, essa difusão do conhecimento. Eu fico muito feliz, né, em ver que a instituição está aí com a geografia cultural também, agora com uma disciplina obrigatória, que tem excelentes professores. Eu fiquei muito, assim, me senti muito bem-vindo, muito bem-quisto aí por vocês, tá? A vontade que dá já de pegar o avião e para ir para Paraná logo aí para a cidade de vocês, para poder ficar junto de vocês aí. E isso é muito enriquecedor, isso é muito bacana. Agradeço também a todos que participaram, a todos que fizeram perguntas também. Eu acho bacana mesmo também disso a própria questão da acessibilidade, né? Vocês podem entrar em contato com a gente, né? Eu coloquei no meu e-mail lá também. E a gente pode até mesmo trocar informações, está com alguma dúvida, ter algum interesse em determinada pesquisa, entendeu? Pode perguntar, pode mandar e-mail, pode mandar mensagem, que eu acho que a gente está aqui para isso, né? Para poder ajudar vocês. E, assim, eu tenho um coração enorme nessa perspectiva de querer sempre estar ali. Quando eu vejo jogando geografia cultural, ali geografia que quer fazer uma pesquisa, já, opa, o que você quer? Qual a sua ajuda, um auxílio, etc. Eu acho isso bacana na gente, tá bom, gente? Muito obrigado, então, aí. Uma boa noite para todos e, se Deus quiser, até uma próxima oportunidade. Ai, se Deus quiser, Jefferson, que outras atividades sigam essas. A gente agradece muito, agradeço a Daia, que está aí nos ajudando com os comentários também, ao Wagner, que ficou de suporte aí, foi pego também para fazer uma falinha. E, gente, obrigada por todo mundo que participou aí, essa live fica gravada, assistam, reassistam e triassistam, né, e calibrem os olhares de vocês, visitem as referências que o professor Jefferson sugeriu, depois a gente vai pegar com ele as produções dele também, né, da vida acadêmica dele, para compartilhar com vocês também, e aí a gente agradece muito também o restante do pessoal que está parabenizando aí pela fala, né. Esperamos vocês nas próximas. A gente já adianta que, em comemoração ao Dia do Geógrafo, a gente vai ter uma outra fala. Jefferson, obrigada, boa noite. Agradeço. Boa noite. A gente continua conversando por aí. Gente, obrigada, boa noite para todo mundo. Se cuidem e fiquem bem até a vacina chegar. Tchau, tchau.